Olá, neste vídeo vamos traçar o perfil de 7 gerações, começando pela mais antiga, que ainda tem representantes vivos, a geração silenciosa. Na sequência falaremos dos boomers, das gerações X, Y e Z, além das gerações alfa e beta. São 100 anos de história. Assista e comente. Qual é a sua geração? Você se identificou com o perfil apresentado? Qual é a melhor geração de todas? Geração silenciosa. Esse nome foi dado porque eles viveram em tempos difíceis, sem espaço para manifestar sua individualidade. A geração silenciosa é a dos nascidos entre 1925 e 1945. A juventude dessas pessoas ocorreu entre 1940 e 1975. Entenda a juventude como o período dos 15 aos 30 anos de idade. Esta é a fase que determina a identidade de uma geração. É na juventude que formamos nossa visão de mundo, hábitos, gostos e valores. Atualmente, os membros da geração silenciosa têm entre 81 e 101 anos de vida. Este vídeo foi gravado em 2026. A infância da geração silenciosa ocorreu no período do fascismo europeu e da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, ocorria a Era Vargas. Eram tempos autoritários de escassez e racionamento. Cerca de 75% dos brasileiros viviam na área rural. A maioria dessa geração nasceu e cresceu no sítio. O número de filhos das mulheres só era limitado pela natureza e, por isso, esta geração cresceu em famílias numerosas. A mortalidade infantil era alta. Provavelmente, o membro da geração silenciosa perdeu algum irmão ainda na infância. Os jovens da geração silenciosa passaram pela Segunda Guerra Mundial, muitos lutaram nesta guerra e depois da guerra enfrentaram o período difícil da reconstrução. Viram o início da Guerra Fria e a descolonização pelo mundo afora. No Brasil, viveram o breve período democrático do pós-guerra, que durou até 1964. O Brasil passava por uma urbanização acelerada e pela industrialização. Foi um período desenvolvimentista que teve como marco a construção de Brasília. Houve muita migração interna, principalmente no Nordeste, em direção a polos como Brasília e São Paulo. A mídia dominante deste período ainda era o rádio, mas a TV ganhava espaço crescente. A tribo urbana em destaque foram os beatniks, associados à juventude transviada. Foi um tempo de natalidade alta, casava-se jovem, quase sempre virgem. A religião católica era majoritária e praticada com rigor. As pessoas valorizavam a vida comunitária, parentes e vizinhos ajudavam uns aos outros em uma época carente de serviços públicos. A geração silenciosa era austera, sabiam que a vida era difícil, os recursos eram escassos e as oportunidades raras. Eles valorizavam tudo o que tinham, consertavam o que estragava e usavam o bem até o fim. Eram tempos da sociedade sólida, como diria Bauman. Os laços sociais eram duradouros, os costumes eram rígidos, namoro era para casar, casamento era para sempre e os mais velhos deviam ser respeitados. Geração resiliente e fundadora. Geração Baby Boomers. O nome é uma referência ao boom de crescimento populacional registrado no pós-guerra mundial. Os boomers nasceram entre 1946 e 1964. A juventude desta geração ocorreu entre 1961 e 1994. A idade atual dos boomers vivos varia de 62 a 80 anos. Estão na terceira idade. O cenário mundial da infância dos boomers era o da Guerra Fria e da descolonização de países africanos e asiáticos. No Brasil, estávamos no breve período democrático entre duas ditaduras. Período otimista com urbanização acelerada, industrialização e obras de infraestrutura por todo o país. As famílias numerosas ainda eram maioria, mas a classe média urbana já mostrava recuo nas taxas de fertilidade da mulher. Nas cidades, ainda era comum brincar na rua. A juventude dos boomers transcorreu em um cenário mundial de Guerra Fria e sob regime militar no Brasil. A economia deslanchava com o chamado milagre brasileiro.
O país se industrializava, grandes obras de infraestrutura aconteciam, o êxodo rural era intenso, mas também havia o avanço da fronteira agrícola pelo interior do Brasil, subindo do sul para o centro-oeste. As décadas de 1960 e 70 foram muito férteis na cultura. Era tempo de rock, bossa nova, MPB e jovem guarda. Tudo era pensado para os jovens que formavam a maioria da população. A TV aberta já superava o rádio e a tribo urbana da época eram os hippies. Os boomers iniciaram uma grande liberalização de costumes. Pílula anticoncepcional, sexo antes do casamento, divórcio e queda de fertilidade da mulher. O catolicismo tradicionalista começou a perder terreno nessa geração. Tempo de oportunidades e crescimento que terminou bruscamente com a primeira crise mundial do petróleo. Ainda jovens, os boomers conviveram com inflação galopante e crises econômicas que viriam na sequência. Boomers iniciaram a revolução sexual e deram início à sociedade líquida, onde consumo, instituições e relacionamentos perdem solidez e durabilidade. Dos tempos do milagre brasileiro trouxeram uma visão desenvolvimentista de pioneiros, geração disruptiva, criativa e empreendedora. Geração X. Integrantes dessa geração nasceram entre 1965 e 1980. A juventude deles transcorreu entre 1980 e 2010. A idade atual da geração X varia de 46 a 61 anos. Estão na meia-idade, portanto. As crianças dessa geração viveram integralmente no período militar brasileiro e na época da Guerra Fria. Provavelmente estudaram educação moral e cívica, aprenderam a ler com a cartilha Caminho Suave e calçaram conga. Viram o Brasil ser tricampeão mundial de futebol ao vivo na TV. Aliás, assistir desenhos e enlatados americanos na TV consumia horas deles todos os dias. Os que viviam na cidade ainda podiam brincar na rua. Os jovens da geração X viram a queda do Muro de Berlim e o fim da utopia comunista. Viveram na Pax Americana, em que apenas uma superpotência no mundo comandava o planeta. No Brasil, viram a redemocratização, mas o país enfrentava inflação galopante, cortavam 3 zeros do dinheiro com frequência e planos econômicos agressivos eram decretados sem aviso. Na política, escândalos de corrupção aconteciam um atrás do outro. Muitos jovens dessa geração foram às ruas pedir o impeachment do presidente Collor. A globalização abriu o país para o mundo e o mercado foi inundado com produtos importados. Começava a desindustrialização do Brasil. A AIDS colocou freio na revolução sexual e Renato Russo perguntava: que país é este? A tribo urbana do período eram os punks. Geração X passou a juventude em um período conturbado e por isso eles têm um perfil cético, realista e crítico. Vários deles podem ser chamados de pós-modernos, porque não creem em utopias, são relativistas, individualistas e hedonistas. A geração X é pragmática, objetiva e conscienciosa, são resolvedores de problemas. Geração Y, também conhecidos como millennials, porque eram jovens na virada do milênio, nasceram entre 1981 e 1996. A juventude dessa geração aconteceu de 1996 a 2026. Atualmente tem de 30 a 45 anos. Os millennials foram crianças em famílias pequenas e praticamente todos frequentaram o ensino básico, já que o acesso à escola foi universalizado no Brasil no final do século XX. Já tinham acesso à TV a cabo e deram os primeiros passos na era da informática. A maioria vivia em meio ambiente urbano e adensado. Brincavam no playground do condomínio e não mais na rua por razões de segurança. Foram educados por pais superprotetores e pedagogas progressistas. Os millennials viram a formação da União Europeia, a ascensão da China e o crescimento do terrorismo. No Brasil, viram a chegada da centro-esquerda à presidência, tucanos e petistas, e a gradual expansão do estado do bem-estar social.
A inflação controlada e o boom mundial das commodities fazia crer que o Brasil estava decolando, mas aí vieram crises como a americana de 2009, a brasileira de 2015 e a pandemia mundial de 2019. A tribo urbana do período são os hipsters. Millennials são migrantes digitais em uma sociedade líquida de consumo e relacionamentos descartáveis. Divórcio virou rotina e muitos millennials cresceram em lares monoparentais. O progressismo se tornou consenso dominante e os millennials aderiram a um idealismo que promete igualdade, respeito às minorias e cuidados com o meio ambiente. Millennial quer trabalho com propósito em empresa consciente. Garotas millennial são, na maioria, feministas. Apesar do engajamento social, millennials carregam uma inquietação com a falta de oportunidades em um país periférico e com economia de baixa produtividade. Alguns chegam a questionar: diploma vale a pena? Geração Z. Os Zoomers nasceram entre 1997 e 2010. A juventude deles está em curso e vai de 2012 até 2040. Geração Z atualmente tem idades entre 16 e 29 anos. São os jovens da sociedade. Zoomers são nativos digitais e desde a infância acessam redes sociais. Cresceram sob governos social-democratas com políticas de inclusão, auxílios, bolsas, etc. Nascidos em famílias pequenas, muitos Zoomers são filhos únicos vivendo em lares monoparentais. Frequentaram a educação infantil e com frequência passavam o dia todo sob cuidado de educadoras. Zoomers vivem sob a radicalização do progressismo em uma sociedade líquida em modo turbo. A formação de patrimônio e carreira é um desafio para esta geração. Muitos acham que não vão ter carro e casa, mas creem que o importante é ter acesso ao bem e não à posse. A geração Z enfrenta a crise dos relacionamentos modernos e a formação de família tradicional começa a parecer uma miragem distante. Taxa de fecundidade abaixo do nível de reposição e uma desconfiança nas relações entre gêneros que tem a ver com a proliferação de famílias disfuncionais. A tribo do período são os wokes. As contradições do consenso progressista estão caindo no colo da geração Zoomer e já se percebe uma divisão entre eles que se amplia rapidamente. Parte dos Zoomers quer mais progressismo, enquanto que outra parte questiona se fomos longe demais nessa narrativa. Essa polarização vem com uma característica de gênero. Garotas Zoomer estão mais à esquerda e rapazes mais à direita. Geração Alpha, formada pelos nascidos entre 2011 e 2024. A juventude dessa geração vai acontecer de 2026 até 2054. A idade dessa turma vai de 2 anos até 15 anos. São as crianças da atualidade. Ainda é cedo para traçar o perfil desse grupo, mas eles terão que enfrentar vários desafios, como, por exemplo, conflito entre potências regionais, desglobalização, esgotamento do estado do bem-estar social, declínio demográfico, população envelhecida, esgotamento de recursos naturais, degradação dos biomas e alterações climáticas. Provavelmente será uma geração menos numerosa que as anteriores. Por fim, vamos citar a geração beta, que é a dos que chegam a partir de 2025. São nossos bebês. Sejam bem-vindos. E aí, o que achou dessa análise comparativa? Comente se concorda com os perfis traçados. A qual geração você pertence? Obrigado por assistir e até a próxima.